bem, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 2. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se tiver alguém pela primeira vez na base, sejam muito bem-vindos. E aqueles que já estão vindo e são membros da igreja também, muito bom revê-los, é muita alegria estar aqui. É uma alegria inexplicável estar na igreja do Senhor. É algo que vai muito além do sentimento. É algo mais profundo do que a superficialidade das emoções. É algo que vem do Espírito Santo em nós. Muito bom. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, nós vamos ler o texto do versículo 18 ao 23, dando continuidade à nossa série de mensagens na primeira carta de João, série cujo tema é amor, cura para o medo. Sem dúvida tem sido palavras de muito amor do apóstolo João para os seus leitores, para a igreja do Senhor, algumas palavras duras, mas cheias de amor, de muita exortação, de muita reflexão, e eu acredito que hoje não vai ser diferente. Que maravilhosa carta esta do apóstolo João. Então vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 18 ao versículo 23, está aí, dá para colocar aqui? Um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Gente, enquanto o pessoal localiza ali, porque eu vou ler na NVI, na nova versão internacional, então se você não tiver essa versão, você pode acompanhar, se der tempo, ali no telão. Algumas pessoas vieram comentar que a série está muito dura, que o pessoal está saindo com a costa doendo. Não se preocupa, eu já falei com o Davi para ele parar com isso. Já disse, Davi, alivia, mano. Aí eu chego, alivio, Davi vem. Se preocupe que hoje vai ser bem light. Vamos lá. Abra tua Bíblia, vamos ler. Se não der ali, a gente vai ouvir. E acompanhe aí, a diferença é muito pouco em relação às traduções, tá bom? 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 23, diz assim a santa, bendita palavra do Senhor. Atenção. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, louvamos o Teu nome, Deus de graça, de poder, de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Deus que tens tratado tão poderosamente conosco por meio da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de livremente podermos pregar o Teu Evangelho, podermos aprender e nos alimentar, o bom alimento que alimenta o nosso espírito, que não sejam apenas palavras, ó Deus, que entrem pelos nossos ouvidos nesta noite, mas um alimento espiritual consistente para produzir em nós mudança, exortação, edificação e frutos para a Tua obra e para o nosso caminhar cristão. É o que nós te pedimos, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Olha, esse texto tem muitas coisas para nos ensinar hoje.
muitas, muitas mesmo. Para começar pelo tema ali, ó. Quando eu comecei a ler esse texto, estudando para o sermão, uma música me veio à mente, e aí ela me acompanhou durante quase todo o estudo. Então, essa música tem uma relação muito próxima, muito clara com o nosso texto, por isso eu vou pedir licença aqui para começar o texto hoje de uma forma poética. A música é Meu Lar, do Palavra Antiga, que diz assim a poesia. Ouça. Meu lar está pronto, mas ainda não. É agora, mas tenho que esperar. No amor, meu bem, eu espero. Meu lar não está tão longe, caminho sempre querendo encontrar no tempo um lugar de eternidade. Meu lar já foi o beijo da noite, um abraço quente de uma bela estranha, um tanto fugaz, um rosto sem paz. Na casa do tempo se fez para acabar. Foi sem pai nem mãe, foi sem irmão, foi a rua, foi o medo. Meu lar não está tão longe, caminho perto, caminho certo, que vou encontrar meu doce lugar na eternidade. Meu lar é feito sobre a rocha, é casa aberta para a gente ficar, é canto que eu vi bem antes de estar, é perto do Pai, meu rumo, meu cais, meu lar está pronto, mas ainda não, é agora, mas tenho que esperar, no amor, meu bem, espero. Meus irmãos, no trecho que nós lemos aqui hoje da primeira carta de João, nós vemos o apóstolo falando de um tempo que já é, mas ainda não. Ele fala de uma última hora que chegou, esta é a última hora, embora ainda esteja por vir. Fala de um lugar, de um lar, onde os crentes já habitam, mas ainda não plenamente, ainda não completamente. Fala de um anticristo que virá, mas também de muitos anticristos que já vieram e continuam vindo no nosso tempo. O apóstolo fala de uma verdade que é a chave para entrar neste lugar da eternidade, como diz a letra aí da música, mas também fala do oposto dessa verdade, a mentira, que impede a entrada pela porta e também desmascara, viu? Aqueles que não têm lugar neste lar eterno. Nesse trecho aqui da sua carta, dando sequência aqui no capítulo 2, que nós estamos, da carta de João, o autor vai seguindo aqui com a sua intenção muito clara de alertar, mas não apenas alertar, mas preparar os leitores da sua carta contra os enganos do mundo e também os enganos da carne e os enganos também de falsos mestres infiltrados, onde? Na igreja. Agora as palavras de João aqui, elas vão ganhar um tom de ensino, um ensino acerca de discernimento espiritual especificamente, uma ilustração, uma instrução teológica, posso dizer. Talvez nesse trecho aqui o apóstolo é extremamente teológico para falar de um Cristo que é homem e que é Deus, e que esse entendimento é fundamental na nossa identidade cristã e que diferencia aqueles que estão em Cristo daqueles que não estão ou que nunca estiveram. É um ensino básico, meus irmãos, básico para nós. A gente tem falado isso a miúde, né? Repetidas vezes que João tem falado de coisas básicas aqui. Coisas básicas que a gente ignora, né? E muitas vezes negligencia o básico do Evangelho. Às vezes queremos, né, uma profundidade teológica e deixamos de lado coisas básicas que verdadeiramente nos fazem cristão, de verdade. Então, ainda inspirado aqui, meus irmãos, nesse autoexame que João está propondo desde o início da sua carta, nesse preparo que o apóstolo tem provocado nos leitores ao longo aí desses
2 primeiros capítulos. Nosso tema hoje é esse, ó. Um ensino sobre discernimento. Nossa jornada hoje, então, para a gente estruturar aqui a mensagem, passará por 5 pontos, tá? Nesse ensino aqui proposto por João. O apóstolo vai instruir seus leitores, primeiramente, a discernir o tempo. Que tempo? O tempo que eles estão inseridos. O tempo que os leitores e também os cristãos estão inseridos. A gente vai ver isso logo no início aqui do capítulo 18, depois continuando o versículo 18, depois continuando o versículo. Ele vai ensinar a discernir os falsos mestres, seguindo o texto, a discernir o disfarce desses falsos mestres, versículo 19, versículo 20, a discernir as marcas de um cristão, e finaliza, versículo 20 e 21 aí, e finaliza com versículos 22 e 23, discernir a mais perigosa das mentiras. Então vamos seguir, deixa a tua Bíblia aberta, 1 João, tá? Nossa caminhada então começa com instruções acerca do discernir o tempo. Olha o que diz só a parte A aí do versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Então João está falando de uma certa última hora que chegou, mas que última hora é essa, afinal de contas? Tem outros termos similares, tá? Equivalentes a esta última hora que só é utilizado aqui por João, mas corresponde, por exemplo, a últimos tempos, últimos dias. Esses termos são mais utilizados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto também nos escritores do Novo Testamento. Então equivale a mesma coisa. A última hora são os últimos tempos, os últimos dias, que a gente vê aí em muitos lugares da Bíblia. Eu ilustro essa última hora da seguinte forma. Ousei fazer isso. Como se fosse um tempo de um cronômetro. Com a morte e ressurreição de Cristo, esse cronômetro então é acionado, uma cronologia regressiva é acionada aí, e essa cronologia terminará na volta de Jesus, a qual nós não sabemos quando vai acontecer, tá? Ou seja, nós estamos vivendo um tempo cronológico, mas com uma perspectiva de futuro, de algo que ainda vai acontecer, mas já é. Então, João está falando de certa forma de um porvir, mas que já é agora, que já pode ser vivenciado hoje. Ele diz: esta é a última hora, estamos vivendo esse tempo e ele está correndo em direção a um momento que é pré-determinado. Então, viver este último tempo, esta última hora, é viver o já é, mas ainda não, como vimos lá no poema que nós limos lá no início, como na música do Palavra Antiga. Ele diz: meu lar está pronto, mas ainda não, é agora, mas ainda tenho que esperar. É como experimentar, meus irmãos, no presente, os efeitos do futuro, só que ainda não plenamente, ainda não com a intensidade que nós viveremos no futuro, mas já vivemos. Em síntese, para a gente entender bem, quando se refere a esta última hora, João está se referindo à era messiânica inaugurada por Cristo, também chamada de últimos tempos, de últimos dias, e para ser mais exato, esta última hora começa na primeira vinda de Cristo e termina na segunda vinda de Cristo. É importante a gente entender, meus irmãos, que Deus não trabalha com o tempo humano, com o tempo racional, com o tempo do mundo. Deus trabalha com um tempo diferenciado. Para Ele, 1000 dias, 1000 anos é como um dia, né? Como diz a palavra 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1000 anos são como um dia, não é o tempo como a gente conhece. Então a última hora deve ser vista dessa forma, não literalmente, não como a duração de um tempo, mas como um tipo de tempo. Se fosse uma última hora ao pé da letra, seria o quê? 60 minutos, né? Não é isso. É um tipo de tempo, um período intermediário que vai da primeira vinda até a segunda vinda, e esse tempo está se tornando menor a cada dia que passa. É uma cronologia regressiva, ou seja, até a volta de Jesus, nós estamos vivendo sempre a última hora, dias de espera, e quem espera não deve fazê-lo. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto aqui que deve nos servir de alerta.
Muitos de nós vivemos esta última hora como se ela não fosse terminar nunca, como se não fosse chegar o tempo. Não atentamos para o fato de que o cronômetro está correndo e que um dia esse cronômetro vai zerar, não vai dar mais tempo, acabou o tempo. No ensino aqui de discernimento proposto por João, nós precisamos discernir esse tempo que nós estamos vivendo, não o nosso tempo cronológico, mas esse tempo espiritual, o tempo que Deus determinou e que não nos cabe. Quem crê nas Escrituras sabe que haverá um tempo da volta do Senhor. Eu creio, não sei se você crê, mas acredito que existam irmãos aqui que creem nas Escrituras, ou pelo menos afirmamos isso. Se vivemos isso é uma outra história, mas se nós cremos, haverá o tempo da volta de Jesus. Não nos cabe saber, mas Deus nos deu a sua palavra a fim de nos ensinar que nós não podemos viver essa espera displicentemente. No clássico Sermão da Montanha, abre tua Bíblia no Mateus 24, por favor, deixa João aberto aí, tá? 1 João aberto, Mateus 24, olha só, deixa eu te mostrar esse texto. Clássico sermão escatológico de Jesus. O próprio Senhor vai nos ensinar o seguinte, Mateus 24, 44 ao 46, diz assim, aproveita e deixa marcado aí esse sermão, que a gente vai voltar depois para ele, tá? Mas não desmarca João, 1 João. Mateus 24, 45, 44 ao 46, diz assim, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim, entre parênteses aí, servindo, tá? Em outras traduções é específico a palavra. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar, assim como servindo. E as perguntas que nos cabem agora, meus irmãos, são: é assim que nós estamos vivendo a última hora? Se Cristo voltasse hoje, Ele nos encontraria servindo, alimentando os da sua casa, conforme Ele espera dos seus verdadeiros servos? Ou Ele encontraria a gente vivendo a última hora displicentemente, como se o cronômetro estivesse na nossa mão? Não, meus irmãos, a última hora não nos pertence. A última hora pertence ao Senhor do tempo. O tempo de servir é agora, porque esta é a última hora. João não está dizendo que esse tempo é amanhã, que essa última hora é amanhã, que essa última hora daqui a um mês, que essa última hora daqui a 2 meses, que essa última hora daqui a 10 anos. Ele não está dizendo que essa última hora é quando nós tivéssemos mais tempo para vir para a igreja. Ele não está dizendo que essa última hora é quando nós resolvermos todos os nossos problemas e estivermos confortáveis para seguir o Senhor, servir ao Senhor. Ele está dizendo que a última hora é agora. É agora. O tempo é agora. E a gente não pode viver esse tempo apaticamente, como se não fosse com a gente esse tempo. João está dizendo: estejam preparados. Isso é para nós, é um alerta do apóstolo. Estejam preparados, porque o porvir já é, mas ainda não. Nesse processo aí de perceber esse tempo é muito importante, sob a perspectiva misteriosa de Deus, é uma perspectiva de mistério. João então vai instruir os seus leitores acerca de outro aspecto do discernimento, que é muito importante: a importância de discernir os falsos mestres. Continuando aí o versículo 18, diz assim: e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Veja um sinal da última hora, né?
muitos anticristos já estão surgindo. Não está se referindo àquele que ainda vai surgir, que é fato também. Então, como ele já havia feito antes, João novamente ele recorre à memória dos leitores, né? De algo que eles já tinham ouvido falar, um ensino que eles já tinham. Ele diz: assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Dos escritores da Bíblia, aí um detalhe, uma curiosidade, só João usa esse termo anticristo. Só o apóstolo João usa essa palavra, esse termo, que quer dizer no lugar de Cristo, em vez de Cristo, ou de uma forma mais apropriada, o contrário de Cristo, o oposto de Cristo. Embora não use o mesmo termo de João, Jesus, no mesmo sermão escatológico, lá de Mateus 24, ele vai mencionar esse anticristo, mas de uma forma figurada. E o apóstolo Paulo vai se referir a ele, eu quero ler esse texto, não precisa abrir, só escuta, a esse anticristo como o perverso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Paulo diz assim, a igreja de Tessalônica: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. É um detalhe importante. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Só uma ressalva importante aqui, para dizer que esse vem com todo o poder que Paulo está falando aí, não quer dizer que esse perverso equivale a ser todo poderoso, não é isso. Esse todo poder quer dizer que ele vem com o poder de Satanás, que é limitado e é sujeito à soberania de Deus, à soberana vontade de Deus. Então, quando Paulo faz esse alerta aqui a seus leitores, do fato que eles já ouviram falar desse anticristo que viria num tempo determinado e sinalizaria a proximidade do fim dos tempos, o anticristo, João vai reforçar o ensino de que já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Novamente eu recorro aqui ao sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, Cristo vai dizer que esses últimos dias ou última hora seriam de oposição ao Evangelho, seriam de lutas. Nós entendemos que essas perseguições, que essas oposições, elas serão intensificadas num determinado momento futuro. Todavia é correto afirmar, à luz aqui das palavras de Jesus no seu sermão escatológico, que a igreja sim sofrerá tribulações na última hora, ou seja, em todo o tempo a igreja será provada, a igreja sofrerá tribulações até a volta do Senhor, porque esta é a última hora. Meus irmãos, é importante nós entendermos que há tantos anticristos quanto diferentes formas de oposição à igreja. João especificamente, ele vai ser mais específico sobre que tipo de anticristo ele está se referindo aqui, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mais especificamente. Mas João dá nome aqui a esses opositores do Evangelho, ele chama de muitos anticristos, que antecederão esse anticristo futuro que estaria por vir. Então eu torno novamente aqui a mencionar Jesus, referência melhor impossível, né? O próprio Cristo vai alertar seus discípulos sobre esses anticristos que ele chama de falsos profetas. Falsos profetas. E eles surgirão e farão o que? Enganarão a muitos. E Cristo vai dizer que tem um motivo para isso. Olha o que diz o texto, Mateus 24, 24, se você está aberto aí. Olha porque eles enganarão muitos. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. As palavras de Cristo aqui mostram que esses falsos mestres ou anticristos, eles atuam no poder de Satanás, assim como o perverso lá que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses. Então o que a gente tem que entender é que não são os sinais que definem ao certo se uma pessoa age
em nome de Cristo, não são os sinais. Isso é muito importante. Então, pastor, como é que nós vamos diferenciar quem afinal é um anticristo ou não? Ainda mais no mundo como é o nosso mundo hoje, onde as pessoas acreditam naquilo que elas veem, ou naquilo que elas querem ver, ou naquilo que elas querem ouvir. Quanto mais elas veem o que elas querem, e mais elas ouvem o que elas querem ouvir, mais elas acreditam. Nós somos assim. Como é que a gente vai diferenciar? O próprio João vai trazer essa resposta. 1 João, avança um pouquinho, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, o próprio João responde, ele diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Falsos profetas que agem no espírito do anticristo. Vamos entender melhor o que é isso. O erro central, meus queridos irmãos, dos hereges gnósticos que nós temos falado ao longo de toda a mensagem. Se você tiver perdido alguma, dá uma chegada lá no canal da base e escuta a nossa mensagem. O grande problema, o erro central desses hereges gnósticos daquela época era negar que Jesus era o Cristo, o ungido do Senhor, o Messias. Eles se recusavam a reconhecer que o homem Jesus de Nazaré era o Filho do Deus vivo, o Filho eterno, era Deus encarnado. Era muito complicado para eles entender isso. De acordo com uma visão gnóstica muito comum naquela época, eles diziam o seguinte, olha a viagem, que o Cristo veio sobre Jesus, homem, no momento do batismo, e no momento da crucificação ele se retirou por quê? Porque o corpo era demasiadamente impuro, não havia compatibilidade com o que era divino. Então eles negam que Cristo encarnou. Eles entendem que o Espírito veio sobre um homem, Jesus de Nazaré, e depois o deixou antes da sua morte na cruz. Nos tempos de João, assim como hoje, os anticristos, eles eram mais evidentes quando eles pregavam exatamente a tentativa que as pessoas negassem que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. E aí se juntavam esses anticristos gnósticos, os líderes religiosos judeus, que não aceitavam a divindade de Jesus, e também o Império Romano, para qual quem era Deus era César, né? Era o imperador. Então juntava aí esse conjunto de anticristos tentando minar a fé dos cristãos sobre a verdadeira mensagem da cruz, do evangelho, do sacrifício vicário de Jesus. O que João está fazendo aqui, meus irmãos, é alertar os seus leitores para a necessidade de manter a visão correta de quem era Jesus. A visão correta de quem era Jesus. Entendam, meus irmãos, não são os sinais que testificam que alguém opera por obra do Espírito de Deus. Mas se essa pessoa passa uma visão correta para os seus ouvintes de quem Jesus é. Isso é muito importante. O entendimento que deve valer para nós, meus irmãos, é a percepção de que a influência desses falsos mestres, lá como diz Paulo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ela recai principalmente para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que não estão alicerçados. Paulo fala aqueles que perecem, né? Então quer dizer, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não estão fundamentados na doutrina de Cristo, no ensino de Jesus, na doutrina dos apóstolos, são crentes sem alicerce, sem fundamento, não estão firmados nas Escrituras, e dessa forma se tornam mais vulneráveis ao engano. Uma fé sem alicerce doutrinário, ela é facilmente corrompida por sinais. Sinais estes que muitas vezes são falsos sinais. Escuta, a fé firmada na correta visão do Cristo que se fez humano
para tomar sobre si os nossos pecados, ela não é influenciada por falsos ensinos. A fé firmada na visão correta de Jesus, o Deus que encarna e toma sobre si os nossos pecados, a simples doutrina da mensagem da cruz é uma arma poderosa contra o engano. Simples doutrina. Seguindo no texto aqui, então, João aponta uma característica marcante desses enganadores, viu? Sobre a qual aí os crentes precisam estar muito atentos. Contra falsos mestres é necessário discernir o disfarce. Olha o que diz o versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. É básico, né? Nem todo mundo que afirma ser cristão realmente é cristão. Fazer parte de uma congregação não significa fazer parte do corpo de Cristo. João tem falado sobre isso ao longo aí de toda a carta até agora, que são as nossas ações que vão refletir a nossa fé e o nosso amor por Cristo, muito mais do que as nossas palavras. E ainda que as nossas ações mostrem aparente amor e fé a Cristo, no fim das contas é o Senhor que vai sondar o nosso coração e ver se há sinceridade nessas ações. Não é só a ação em si, é a sinceridade da ação. Então João vai falar aqui claramente, meus irmãos, muito simples de entender: anticristos saem de dentro da igreja. Ele fala, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, vai dizer o texto. Então o apóstolo vai identificar aqui esses falsos profetas ou falsos líderes ou anticristos como líderes que não conseguiram permanecer no ensino dos apóstolos, não conseguiram permanecer na sã doutrina. Então eles optam por deixar a igreja, mas não apenas isso, eles optam por também tentar desviar e convencer pessoas a cair no mesmo engano. Esses não são cristãos verdadeiros, não eram dos nossos, nas palavras aqui de João. Aqui vale uma ressalva importante, tá, gente? Muitos líderes preocupados com a evasão da igreja, da sua igreja, ou porque estão perdendo membros, se preocupam até com a arrecadação também, eles usam esse trecho aqui do versículo 19 para justificar a saída de membros, né? Aí vai e diz assim, não, eles não eram dos nossos, por isso saíram, né? João não está falando disso aqui, meus irmãos, de forma alguma. Ele não está falando de pessoas que mudam de uma congregação para outra. Então não se deixa enganar com essas justificativas também baratas, né, usando as escrituras. É triste isso, né? Muitas razões motivam pessoas a mudar de igreja, meus irmãos. Às vezes uma situação de locomoção, tem dificuldade de ir numa igreja, vai numa igreja mais perto. Às vezes é uma questão familiar. Pode ser uma afinidade doutrinária, que tem uma afinidade doutrinária por uma outra igreja e não por esta. E claro, não podemos descartar de forma nenhuma a percepção de que a igreja que se está não está pregando o evangelho. Então, vou buscar uma igreja que pregue o evangelho. Entre outros fatores. João não se refere absolutamente a esse tipo aqui. O apóstolo trata aqui de pessoas que se desligam da igreja, do corpo de Cristo, para pregar falsas verdades e também atrair outras pessoas a esse engano, a esse falso evangelho. Ok? Feita essa ressalva, vemos aqui que João está ensinando seus leitores a discernir esse disfarce sorrateiro desses falsos mestres. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, que ele pede para chamar quando ele estava ali numa das suas viagens. Atos capítulo 20, escuta, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo falando aos presbíteros, ele diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que
torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. O fato que torna mais perigosa essa situação, meus irmãos, é que essas pessoas vêm de dentro da igreja. Elas conhecem a realidade da igreja, elas falam a mesma língua, elas conhecem as fraquezas da igreja. E aí por isso elas oferecem algo supostamente melhor, diferente, mas que atende, no fim das contas, aos anseios da carne, do homem, e não do Espírito. Se um falso mestre, meus queridos, chegar para jovens da igreja, ou de fora da igreja, e dizer que a Bíblia não ensina que fazer sexo antes do casamento é pecado, ou chegar a dizer para os casais que Jesus não condena o divórcio, ou ainda que famílias formadas por um pai e uma mãe, é uma caretice, são coisas do passado, ou ainda relativizar o pecado, dizendo que cada ser humano tem a sua verdade, o pecado gira de acordo com a percepção de pecado de cada um, porque Cristo quer saber é que nós sejamos felizes. Meus queridos, um falso mestre que disser isso, infelizmente, conseguirá atrair muitos seguidores para esse falso evangelho. E esses mesmos conseguiriam até reunir espaços que eles chamariam de igreja, de pessoas satisfeitas em ouvir aquilo que querem ouvir, satisfeitas, porém condenadas, porque não compreenderam o evangelho, porque não compreenderam o sacrifício redentor de Jesus na cruz do Calvário. O anticristo e os anticristos, eles não vêm para pregar tragédias não, gente, não vêm para pregar dificuldades, eles vêm para pregar a satisfação da carne, eles vêm para pregar o que é agradável aos ouvidos, é isso que eles fazem. É o evangelho hedonista, valorização do homem e consequentemente diminuição de Deus, ou mesmo exclusão de Deus. E João não está ensinando aqui para a gente partir para cima desses anticristos, para sair no braço com eles, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está explicando que essas pessoas também fazem parte do plano a quem é e quem não é. Ele está alertando seus leitores: estejam preparados, municiados, armados espiritualmente, aonde? No conhecimento de Cristo, a fim de não serem enganados. Sobre discernir falsos e verdadeiros cristãos, isso é muito importante. O versículo 19, ele vai lançar a luz sobre a doutrina da perseverança dos santos. Cristo mesmo afirmou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13. Não porque a salvação é um prêmio, não é exatamente isso, mas porque a permanência é uma característica daqueles que são salvos. Os salvos permanecerão. Não é um prêmio, é uma consequência. Sendo salvo, permanecerão até o fim. A constância, meus irmãos, escuta, é com você. A constância é o selo daqueles que estão em Cristo. É uma marca dos salvos. Não dá para ficar inconstante. Não na última hora, que já é. No outro extremo, obviamente, aqueles que apostatam, aqueles que negam a Cristo. Estou sendo claro sobre isso, não estou falando de fraqueza na fé, não estou falando de mudança de igreja, eu estou falando de apostasia, tá? Mas o alerta é muito claro sobre como nós estamos tratando a última hora, também não descarta isso, mas é muito claro que aqueles que apostatam da fé é o oposto, né? É o extremo. Aqueles que negam a mensagem da cruz, eles nunca fizeram parte da igreja, apenas estavam infiltrados nela. Se você ouvir alguém dizer: eu até era crente evangélico, mas aí agora eu vi que isso nunca foi.
Nunca foi. Eu não acredito na história do crente que está desviado e depois ele está desviado. E a doutrina reformada não crê na perda da salvação. Então nós cremos assim também. Não tem o crente desviado, ele tem um crente que se apostata. Nunca foi, nunca esteve, nunca compreendeu. O texto é claríssimo aqui. Paulo diz, ele nunca foi dos nossos. Eles estavam, mas nunca foram. Alerta, meus irmãos, alerta! Aqueles que distorcem hereticamente o ensino de Cristo, negam a sua natureza humana e divina, ou acrescentam revelações ao que já está revelado nas Escrituras, demonstram ser falsos seguidores do Senhor. A gente tem que discernir o disfarce, porque eles saem de dentro da igreja. A gente discerne o disfarce para não sermos enganados pelos anticristos que em todo o tempo estão agindo aí para enfraquecer a fé da igreja. Então, João segue, após instruir aqui sobre a relevância de saber discernir esse disfarce sorrateiro dos falsos mestres, ele vai ressaltar agora aspectos da identidade cristã que são cruciais para diferenciar aqueles que são dos que não são, os falsos dos verdadeiros. Então é preciso que a igreja saiba discernir as marcas de um cristão. Versículos 20 e 21 diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Direto ao ponto aqui, ó. Versículo 20 aponta aqui duas marcas que só os verdadeiros cristãos têm: unção que procede do santo e conhecimento. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas, eles eram ungidos com óleo, com um propósito específico de Deus. Mas no Novo Testamento, na era da graça, do Evangelho da cruz, a unção com o Espírito Santo é privilégio de todos os crentes, ou seja, de todos aqueles que verdadeiramente se converteram ao senhorio de Cristo. A todos eles recai a unção do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo quando na conversão. Essa é a unção, meus irmãos, a qual João se refere aqui. Ao mesmo tempo, a principal defesa ou arma de defesa contra as falsas doutrinas, o selo do Espírito em nossa vida. Pelo mesmo Espírito, João vai dizer, nos é aberto o conhecimento da verdade do Evangelho. Conhecer essa verdade é a outra marca e ao mesmo tempo a outra arma de defesa dos crentes contra as mentiras propagadas pelos anticristos de todos os tempos e também quando vier o anticristo. Mais uma vez nós vemos aqui João destacando a palavra conhecimento, né? Já falamos isso em outros sermões aí para trás, mas é importante reforçar isso porque ele insiste nisso, né? Ele ressalta novamente a palavra conhecimento num contraponto ao ensino gnosticista, né? Que diz que o conhecimento elevado, um conhecimento especial, aproximam pessoas diferenciadas de Deus. Pessoas têm um outro patamar na busca desse conhecimento especial elevado. João vai dizer não, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento do seu Evangelho. É esse que é o selo, essa que é a marca, é essa que é a arma de defesa contra o engano dos falsos mestres. Meus irmãos, esses versículos aqui nos trazem uma instrução muito simples sobre a unção na vida do crente. Simples. Olha, é possível que alguns aqui já tenham estado numa situação em que o pregador grita para a plateia assim: levantem as mãos agora aqueles, porque vocês vão receber uma unção especial. Interessante que em nenhum lugar da Bíblia, você vê Jesus
ou alguns dos apóstolos, ensinando esse tipo de transferência de unção. Você vê em algum lugar na Bíblia isso? Depois você pode me mostrar se você achou. Desse jeito. Levantem a mão agora e vamos lá, vamos receber a unção, o poder. É fácil, né? É simples, né? O único esforço que eu tenho que fazer é levantar minha mão e receber o poder, e receber a unção, o sobrenatural de Deus. Só levantar a mão. Numa suposta atitude de fé, esse é o argumento também. Aqueles que têm fé, levantem a mão, que vão receber agora uma unção poderosa. Meus irmãos, eu não tenho constrangimento para falar sobre isso, porque nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar as Escrituras. Já foi o tempo, eu já fiz isso, meus irmãos, no tempo da ignorância, eu já fiz isso. Louvado seja o Senhor pela luz que vem das Escrituras. E aí as perguntas que nós podemos nos fazer, meus irmãos, nesse contexto aí dessa ilustração que eu fiz, é se no meio dessa multidão aí que levantam as mãos para experimentar uma unção poderosa, quantos experimentaram antes se arrepender dos pecados? Quantos experimentaram antes buscar ao Senhor em oração? Quantos buscaram o Senhor por meio das Escrituras, buscando o conhecimento de Cristo? Mas para quê? Se levantar a mão é muito mais fácil. E receber ali o poder de um falso mestre, que vai derramar sobre os seus ouvintes uma falsa unção, que vai fazer com que as pessoas se sintam melhores, confortadas, mesmo que tudo não passe de uma experiência momentânea, sensorial, mas agradável. Agora, para quê? Nas entrelinhas, João está dizendo aqui o que Paulo disse claramente. João vai sutil. Paulo diz claramente: examine as Escrituras no ensino, examine o ensino de Cristo, para ver se aquilo que eu estou pregando é a verdade. Gente, o elogio que Paulo faz para a igreja de Bereia, lá em Atos capítulo 17, quando ele diz que os bereanos, eles examinaram nas Escrituras o que ele, Paulo, estava pregando, para ver se estava correto. O elogio que ele faz a esses irmãos é para a gente, meus irmãos, um alerta, uma orientação: façam o mesmo, façam o mesmo. Nós gostamos de facilidades, meus irmãos, demais, gostamos de facilidades. Eu me lembro de uma pessoa que procurou a minha esposa muito tempo atrás. Ela estava com um problema no casamento e foi desabafar, e ela perguntou assim para minha esposa: se meu marido for para a sua igreja, quanto tempo ele vai demorar para ele mudar? Quanto tempo Jesus vai levar para resolver os nossos problemas do casamento? Facilidades, meus irmãos. Se existir um líder que ensine as pessoas que, em vez de estudar a Bíblia, em vez de se arrepender, em vez de confessar os pecados, em vez de amar o próximo, é muito mais interessante levantar as mãos para receber o seu milagre, é esse líder que muitas pessoas vão optar por seguir. Porque a gente quer facilidade. Escuta, muitos cristãos vivem em busca de uma nova unção, de uma nova verdade, de uma nova perspectiva de fé, e esquecem apenas de praticar a verdade que já conhecem. Conseguir discernir a verdade da mentira, meus irmãos,
É uma característica básica daqueles que são ungidos pelo Espírito Santo. É isso, discernir a verdade da mentira, a marca do verdadeiro crente, a unção e o conhecimento de Cristo. João vai fechar então essa sequência de ensino sobre discernimento, meus irmãos, apenas reforçando a importância da igreja discernir a mais perigosa das mentiras. Versículos 22 e 23, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. João está reforçando aqui o cerne, da heresia que sustentava o ensino do anticristo, daqueles gnósticos, entre outros, falsos mestres. Tanto aquele que está por vir vai sustentar também o ensino dele, quanto aqueles que já estão vindo aí no nosso tempo, estão presentes. Esses mentirosos simplesmente são aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Já falamos disso em síntese. Qualquer um que nega que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou corporalmente, subiu ao céu fisicamente para estar à direita do Pai, como Filho do homem e Filho de Deus, na eternidade, o Senhor, o Rei Jesus. Negar a Cristo é não reconhecer que o homem Jesus de Nazaré, já falamos que no homem Jesus de Nazaré é possível enxergar o Filho eterno do Deus Altíssimo, incorporando ali a natureza, a nossa natureza humana. O texto é enfático, meus irmãos, em dizer aqui que aquele que nega o Filho tem consequências em relação ao Pai. Está claro, ninguém pode ter o Pai senão for por intermédio do Filho e por intermédio do agir do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. A confissão pública, e depois ele coloca isso bem aqui, a confissão dessa verdade, na verdade, é posta por João como algo elementar, como algo fundamental naqueles que são nascidos de Deus, nascidos da única verdade que salva. No seu Evangelho, João mesmo clareia esse princípio básico. Escuta, João capítulo 1, versículo 12 e 13, Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Somente os que receberam a Cristo como Senhor são chamados filhos de Deus, para quem crê nas Escrituras. Vejam que o texto de João aqui diz que não há vontade da carne, não há vontade de homens, a vontade é do Senhor, é Ele que chama, é Ele que converte, pela ação e unção do Espírito Santo, nós somos levados a crer, e aí recebemos o selo, recebemos a marca, aleluia, e a arma de defesa contra os anticristos do nosso tempo. Para João, meus irmãos, a sã doutrina era inegociável. O que era mentira não era verdade, não tinha meio termo aí. A sã doutrina não era negociável, não tinha um jeitinho, ou era verdade ou era mentira. O que era parecido com o Evangelho não era o Evangelho. Ele está alertando os seus leitores. E a maior de todas as mentiras aqui, meus irmãos, é pregar que pode haver um outro conhecimento, que não o conhecimento de Cristo, que possa levar a Deus. Somente Cristo é o intermediário, somente Cristo leva ao Senhor, somente por meio do sangue do Senhor nós fomos redimidos, salvos, reconciliados no homem, na religião, ou mesmo na igreja, em qualquer outro lugar.
a não ser em Cristo e em sua obra pode haver salvação e redenção. Não tem como, não tem outro lugar. Vamos concluir, meus irmãos. Antes de chegar a esse ponto aqui, de levar os seus leitores a esse discernimento da maior de todas as mentiras, João teve o cuidado de começar instruindo os seus leitores sobre o tempo em que eles estavam vivendo. A última hora é viver o futuro no presente, é viver sob a certeza que nós já temos um lugar cativo, um lugar na eternidade, mas que ainda vivemos tempos de perseguição, dias em que anticristos tentarão desviar a igreja, enfraquecer a nossa fé. João alerta que nós não podemos viver essa última hora de forma displicente. O tempo de servir, meus irmãos, de se arrepender, de consertar, de avançar, é agora. Esta é a última hora. Esta é a última hora. O apóstolo está ensinando aqui princípios básicos do discernimento espiritual. Não é apenas acerca de falsos profetas esse texto, mas também sobre as marcas que atestam a nossa verdade enquanto cristãos, a nossa identidade cristã. Unção e conhecimento que provém do Espírito Santo. São as marcas e também são as armas espirituais contra as falsas doutrinas que distorcem o Evangelho de Cristo. Distorcem. Para que nós sejamos parte, meus irmãos, do corpo de Cristo, nós precisamos ser algo mais do que membros de uma igreja local. A igreja visível, precisamos ser algo mais do que isso, meus irmãos. Tampouco nós devemos achar que a igreja local, visível, ela é composta somente por pessoas perfeitas ou por cristãos verdadeiros. Nós vimos aqui que anticristos estão no meio da igreja, saem do meio da igreja. A carta de João é muito clara. Que as marcas do verdadeiro cristão, meus irmãos, sejam autênticas na nossa vida, autênticas. Que a unção do Espírito Santo, o conhecimento de Cristo, eles sejam externados em nós, não apenas com palavras, mas também com ações, com atitudes, não apenas com presença física na igreja local. Que essas marcas, que essa unção, que esse conhecimento sejam perceptíveis em nós pelo nosso relacionamento sincero com Deus e com o próximo, havendo isso, relacionamento sincero com Deus e com o próximo, o discernimento entre o que é mentira e o que é verdade estão garantidos, meus irmãos, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra santa, bendita, clara para nossas mentes e nossos corações hoje. Eu te peço, meu Deus, que ilumine nossa mente, nosso coração, para que haja um entendimento correto, Deus, daquilo que Teu Espírito quis tratar conosco hoje. Eu sei que nós não podemos impedir o Teu agir, mas também sei, Senhor, que Tu espera de nós atitude, espera de nós crescimento, maturidade, busca, arrependimento, mudança. Por isso nós te pedimos a ajuda, Senhor, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que não sejam só palavras, mais uma vez, que entram pelos nossos ouvidos, mas que verdadeiramente nós possamos praticar o discernimento na nossa vida, o discernimento do tempo que nós vivemos, ó Deus, e procurar agir, não ser displicentes com a última hora que é esta,
não ser displicente, Deus, com ensinos errados que muitas vezes estão dentro da igreja, saem da igreja, talvez dos nossos lábios por falta de conhecimento, de aprofundamento na Tua palavra e intimidade contigo. Nos guarda, Senhor, desse pecado. Nos ajuda a discernir, Senhor, falsos profetas, que caiam máscaras, que caiam, Senhor, disfarces, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a discernir as marcas do verdadeiro cristão e que a gente possa olhar para nós mesmos e ver se essas marcas estão em nós. Que as marcas do Senhor, a unção do Espírito Santo, o conhecimento de Cristo sejam verdadeiras, autênticas na nossa vida, para a glória do Teu nome, para cumprimento dos Teus propósitos. É o que nós te pedimos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.